Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar esta HQ, O Papa Terrível, a história de Júlio II, desenhada pelos artistas Jodorowsky e Theo. Theo é um artista italiano, importante. O Jodorowsky é também um artista chileno e ele tem várias obras interessantes, como aqui no canal nós já temos um vídeo sobre a obra Borgias, em que ele trabalhou com o Milo Manara. Vale a pena você ler aquela obra e depois ler essa aqui em seguida, porque é a continuação da história. É a história do Papa Júlio II, que consegue, né, alcançar aí o papado depois da morte do Rodrigo, que é o Papa Alexandre VI. E aqui a continuação da história já mostra o Papa Júlio II envenenando na missa, durante a missa, o Alexandre VI. Depois da morte do Alexandre VI, que é o Rodrigo Borgia, começa a corrida para o trono. Quem será o próximo Papa? E aí nós temos essa história aqui, as lutas para alcançar o papado, né? E o Júlio II faz de tudo até que ele alcança e começa a fazer coisas terríveis. Lembrando que a Itália era dividida na época, né? Os vários reinos de Nápoles, de Gênova, de Veneza, de Milão, o próprio Vaticano. E nós temos aqui o período do início das ideias para a construção da Basílica de São Pedro, que não era de hoje, né? Eles estavam aí começando a pensar, o arquiteto Bramante, etc. O Michelangelo também desenha algumas coisas para esta nova catedral, a cúpula. Temos aqui também o Rodrigo II e a corrupção, as orgias aqui no caso, né? Era um amante dele, um jovem, ele fazia de tudo por esse cara. Depois o relacionamento conflituoso dele com os artistas da época, como o Rafael, que ele pede para pintar as salas do Vaticano. Lá tem aquela pintura famosa, a Escola de Atenas, onde aparecem os filósofos. Temos também o conflito, relacionamento dele com Michelangelo, e aqui eles escancaram isso, colocando mesmo os dois em momentos íntimos. Não é uma HQ para menores, aqui está escrito para maiores de 18 anos. Eu trouxe essa HQ porque ela é bonita, porque ela trata de temas históricos polêmicos. Claro que tem ficção, mas nós sabemos que nesse período a igreja, né, passava por um processo mesmo assim de mudanças, muitos papas pecavam mesmo, tudo isso está retratado aqui. O Michelangelo sofre nas mãos desse Júlio II, que era um guerreiro, que ele também entrava em conflitos com os reis da época, disputando terras. Então tem esses conflitos aqui com os reis, por exemplo, da França. Temos o relacionamento dele, até mostra com o Leonardo da Vinci, que torna reais algumas ideias assim assassinas do Júlio II. O relacionamento dele com o escritor Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Aliás, o Maquiavel aparece como um narrador, ele vai contando histórias durante a HQ inteira. Enfim, essa HQ trata desse período da igreja, período bem obscuro, mas aqui mostra toda essa confusão, essa luta por ganância, poder e etc. Né? Tudo isso aparece aqui. Ela é dividida em 4 partes, e eu vou mostrar alguns desenhos para vocês terem uma ideia do traço desses desenhistas. Gostei muito, li num dia só. Tem que escolher as páginas, porque tem umas cenas bem, assim, escandalosas, né? Que podem ferir, assim, a vamos dizer, pureza de alguém, né? Então a gente tem que escolher as cenas. Enfim, mostra toda a vida da igreja nesse período, né? Como esses grandes artistas, o Papa e outros, criavam essas obras importantes para a história da humanidade, mas o dia a dia, a vida deles eram cheias de conflitos, fraquezas e etc. Então é isso, fica a dica, espero que vocês leiam e gostem. O Papa Terrível, a história de Júlio II, desenhada, escrita pelo Jodorowsky e o Theo.
Um abraço e até mais.